Olá, galera que segue o Pleno News, eu sou Mayara Macedo, estamos aqui com mais um Pleno News Entrevista, e essa entrevista é muito especial porque ela é em alusão ao Mês das Mães, é uma série de entrevistas muito incrível que você precisa acompanhar. E hoje a nossa convidada é uma das mães mais conhecidas do Brasil, infelizmente ela ficou conhecida por motivos que não são bons, que não são legais, mas hoje ela transformou a história dela num trabalho incrível, ela luta pela causa das crianças. E eu estou falando de Ana Carolina Oliveira, você com certeza conhece esse nome. Vereadora Ana Carolina, seja muito bem-vinda ao Pleno News. É um prazer, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, vereadora, começando já a nossa entrevista em alusão ao Mês das Mães, você é mãe da Isabela Nardoni, uma menina linda que foi brutalmente assassinada em 2008. E a história dela comoveu o Brasil inteiro. Eu acho que o caso da Isabela é um dos mais conhecidos no Brasil. E a Isabela foi a sua primeira filha. Hoje você tem mais de 2 filhos, mas a Isabela foi a sua primeira filha. E eu gostaria muito de saber da vereadora como foi encarar ser mãe de primeira viagem. Olha, eu confesso que foi desafiador, porque na época em que a Isabela nasceu, eu tinha somente 18 anos. Mas eu acho que o ditado cabe muito para mim, no sentido de nascer uma mãe, nascer um filho, nascer uma mãe. Então eu incorporei realmente essa vida de mãe, foi um prazer, foi ela que me deu esse título, então eu sou muito honrada por isso. Sempre tive um sonho de ser mãe, sempre quis muito, desejei, talvez não nessa época, né, foi um pouquinho mais precoce do que eu imaginei, mas não tirou todo o mérito, e eu fui muito feliz durante esses quase 6 anos junto com ela. A Isabela, ela, quando faleceu, ela tinha 5 anos de idade, né? E tudo foi muito forte, muito pesado, muito traumático, acredito que para a vereadora e para sua família. Naquela época eu lembro, eu era novinha, mas eu lembro muito da mídia repercutindo quando descobriram quem eram os assassinos, repercutindo o julgamento, suas entrevistas. E você teve receio de engravidar novamente? Depois você teve algum medo? Esse trauma te interferiu nesse sentido da maternidade, de alguma forma? Não, eu tinha medo de não conseguir ser mãe novamente, porque a gente fica mais velha, a gente não sabe as questões do nosso corpo enquanto mulheres, então o meu receio era não conseguir poder ser mãe novamente, era o meu maior receio. O segundo ponto era não transferir todo aquele sentimento de perda, de não tentar trazer meu filho para uma bolha ou deixar ele numa situação da qual não fazia parte da vida dele. Ele estava entrando na minha vida como um outro filho, não como uma substituição. Então a minha única preocupação era tentar fazer tudo isso com ele para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse acolhido, para que ele se sentisse assim, muito bem, maravilhoso dentro da minha casa. E eu acredito que tenha conseguido fazer. Eu admiro, na verdade, muito a forma como a vereadora fala, né? Porque a senhora era muito nova quando aconteceu e parece que conseguiu lidar com essa situação com muita maturidade, né? E quando a vereadora decidiu engravidar novamente, você precisou se preparar de alguma forma psicológica? Eu não acho que para eu engravidar eu tenha me preparado, mas é óbvio que depois de grávida, muitos sentimentos vêm, muitas coisas acontecem, mesmo você não querendo passar por isso, né? As coisas acontecem, os sentimentos vêm, é uma coisa avassaladora. Então eu falava muito, tanto com a minha obstetra quanto com o meu terapeuta, para conciliar esse processo, para realmente não ter essa transferência toda de sentimento, medo, angústia, para não passar para o meu filho. Então, essa foi a minha preocupação, em me cuidar para estar bem para ele. E as suas 2 gestações foram tranquilas? Do Miguel e da Maria Fernanda, né? Foram muito tranquilas. Só essas questões normais de azia, de passar um pouquinho mal, mas eu não tive problema nenhum em nenhuma das minhas gestações, ou de repouso,
ou diabetes, por exemplo, gestacional. Graças a Deus, as 2 gestações foram muito maravilhosas e muito esperadas. Graças a Deus. E como a vereadora fazia ou faz para falar da Isabela para os irmãos? Então, eles começaram a ver fotos, né? Na casa da minha mãe, eu acho que deve ter aparecido aí nas redes. Eu tenho um painel de fotos muito grandes, meu e dela, quando eu morei com a minha mãe ainda antes de casar. Então, nunca foi um tabu falar que eles tinham uma irmã, contar talvez a história, que ela é uma estrelinha, que ela foi morar com o Papai do Céu. Mas é óbvio que chegou o desafio de contar realmente o que tinha acontecido. Então, eu acredito que depois do documentário é que eu tive que contar mais efetivamente para o meu filho o que tinha acontecido. Foi um momento bem difícil, acho que talvez mais para mim do que para ele, ter que abrir e contar essa história. Mas hoje eu vejo que eles encaram com amor, que eles têm uma irmã, que ela está no céu. Ontem mesmo, por muita coincidência, eu estava com os meus sobrinhos todos, eu tenho sobrinhos por parte do meu marido, né? E eles todos perguntando dela, onde ela estava, porque eles não têm o entendimento que ela não é filha do meu marido. Então, são várias coisas que a gente tem que contextualizar e contar para eles. Eu procurei contar para o meu filho de uma forma mais leve, para que não fosse tão traumático, mas ele sabe hoje um pouco mais profundamente, óbvio que detalhes que não cabem à idade dele ainda, que eu acho que com o tempo as coisas vão surgindo e a gente vai ter que contar. Vereadora, eu também queria muito saber, né? Muitas mães, muitos pais, muitas famílias que acabam tendo alguma história trágica, assim, elas preferem se isolar, se guardar mesmo, viver uma vida mais reservada, mais privada. Mas a vereadora decidiu transformar isso numa luta, né? Atua muito na defesa das crianças, contra a violência contra as crianças. Tem muitos projetos relacionados a isso no seu site. Em algum momento a vereadora pensou também em se reservar? Ou você teve seu momento reservado e falou, não, eu preciso agir em prol das crianças? Me conta um pouco sobre isso. Na verdade, depois que tudo aconteceu, né, a proporção que tomou o caso da minha filha, foi inevitável não se tornar uma pessoa conhecida. Mas ainda assim, eu era muito mais anônima. Acho que depois de um tempo, assim, poucas as pessoas me reconheciam na rua ou falavam. Óbvio que quando eu engravidei do Miguel, isso veio à tona de novo a história. Quando eu engravidei da Maria Fernanda, todo mundo queria saber, nascimento e tudo mais. Só que eu, durante todo esse tempo, eu não tinha rede social aberta, eu não falava. Não é que eu não falava no assunto porque isso me doía, é porque eu realmente não tinha. Eu era uma pessoa, uma cidadã comum, que tem uma rede social privada com seus amigos como qualquer outra. E acho que depois do documentário, da oportunidade de realmente o sucesso que foi a entrega do documentário, eu abri a rede. E aí as coisas foram acontecendo. Naturalmente, as pessoas ouvindo e vendo que existia não somente a mãe da Isabela, mas também uma história por trás disso, a minha opinião, quem era a Ana Carolina, além da mãe da Isabela, e vir junto com a história da Isabela foi consequência. Então, eu comecei a falar, as pessoas viram o como eu passei durante todos esses anos, porque já tinham passado 15 anos. Sim. Então, como todos esses anos eu tinha passado, como eu vivi, como eu reconstituí minha família, como eu vivia hoje, isso foi, as pessoas foram querendo saber. E aí eu acho que foi a oportunidade, as coisas foram acontecendo naturalmente, para realmente transformar tudo isso que eu vivi, que ficaram ali quietos por 15 anos, eu acho que o amadurecimento, tudo que me aconteceu, para poder hoje contar isso de uma história diferente, de uma forma diferente, e transformar esse luto em luta e essa dor em um propósito. Vereadora, como eu falei anteriormente, você tem projetos, muitos projetos voltados para as crianças. Como eu falei, as pessoas podem conferir no seu site. A vereadora, inclusive, foi a vereadora mulher mais votada no município de São Paulo. E eu gostaria de saber se você tem projetos, planos para projetos futuros que sejam específicos para uma mãe ou para a maternidade em si. Eu acho que o âmbito que eu entrei, tenho esses projetos, muitos projetos protocolados já.
E aí é algo que a gente também tem que explicar um pouco, porque por mais que nós aqui, vereadores, principalmente nós, vereadores novos que entramos, não é porque você protocola um projeto de lei, que você dá a ideia desse projeto de lei, que é uma visão sua, que isso já está aprovado. Então, isso tem que passar por diversos trâmites aqui na casa, por aprovação, por comissões, enfim, por várias situações, até ele ser aprovado, né? Porque as pessoas acham que você protocolou um projeto de lei, tem muitos projetos protocolados, mas nenhum ainda passou em comissão e nenhum foi aprovado. Então, eu gosto muito de enfatizar sobre isso, até para tornar a situação de um político real. Porque quando você vende muitas coisas, eu tenho isso, eu faço aquilo, você tem que entender que muitas vezes não depende só da gente, e depende de um conjunto de votação aqui na casa. Mas eu tenho sim projetos aqui voltados para as crianças, mas eu tenho muito projeto voltado também para mães e para vítimas de violência, porque normalmente são essas mães que me procuram, são essas pessoas que me procuram aqui, que me procuram seja na rede, ou seja aqui no meu gabinete hoje, esses acessos que eles têm a mim, realmente para combater essa questão da violência. Então, eu tenho projeto para mães solos, eu tenho projeto de prevenção e abuso, a exploração infantil e adolescência, eu tenho projeto de criação de uma sala Lilás, eu não sei se muitos sabem, mas a sala Lilás normalmente é onde as mulheres vítimas de violência são acolhidas e ouvidas por profissionais especializados. Então, a criação de uma sala Lilás mais próxima nas subprefeituras, para que essas mulheres realmente sejam acolhidas. Tem, enfim, diversos desses projetos que englobam não só as crianças, mas também as mães, que são quem assistem, quem estão com essas crianças. Tem um projeto muito legal, que é o incentivo de emprego para mães solos, porque a gente sabe o quanto essas mães ficam vulneráveis ou sofrem algum tipo de violência ou abuso dentro das suas casas e não tem como sair normalmente porque elas estão nessa dependência financeira. Então, eu acho que são muitos projetos legais que a gente pode incluir, combater, além da inclusão, quanto eu falo e trabalho pela inclusão das crianças com algum tipo de deficiência, então, para que isso seja tratado e falado nas escolas. Agora eu estou com um projeto também aqui dentro do meu gabinete de levar palestras socioeducativas falando sobre bullying, violência, agressões, né, violência sexual, dentro das escolas com a minha própria equipe. Então eu acho que isso é importante você levar para dentro das escolas, que normalmente são onde eles se sofrem algum tipo de agressão ou alguma coisa dentro das escolas, de casa, é onde eles têm acesso e eles podem ser ouvidos com mais segurança. É óbvio que a gente sai um pouco dessa maternidade, eu peço até desculpas, mas é uma realidade que a gente tem que falar aqui, infelizmente. Vereadora, fique à vontade. Eu acho também muito importante que as pessoas tenham essa noção de como funciona o trabalho, né, do político. Vereadora, eu tenho uma pergunta também agora para te fazer, mas eu gostaria que essa resposta que a vereadora me desse de dois aspectos diferentes. Um é o aspecto de uma mãe que perdeu a filha para um crime brutal e o outro do aspecto de uma parlamentar, que é em relação às saídas temporárias dos presos. Quem te acompanha nas redes sociais sabe que a vereadora é muito bem posicionada em relação a isso, mas eu gostaria de saber como a senhora pensa desses dois aspectos, né? E só para acrescentar aqui, a gente teve em 2007, por exemplo, o caso do João Hélio, né? Um ano antes da Isabela, aqui no Rio de Janeiro, um menino que ele estava dentro do carro da mãe quando o carro foi roubado, ele ficou preso do lado de fora do carro, e ele foi arrastado por quilômetros, e um dos condenados pelo crime, ele já está solto, né? Foi um crime que aconteceu em 2007, e um dos condenados já está solto, já está vivendo nas ruas, assim como os assassinos da Isabela, que também não estão mais dentro da prisão. Então, fala um pouco sobre isso e também pode comentar sobre a PEC Isabela Nardoni. Sim, já ia aproveitar esse gancho, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer assim, eu posso até comentar como vítima, mãe da Isabela, e posso comentar para você como parlamentar. Só que essas duas figuras, elas têm a mesma opinião. Então, eu acho que elas vão se complementar.
Então eu falo enquanto vítima, enquanto mãe, ver que hoje eu falo, nossa, acho que são 17 anos longe da minha filha, 17 anos que a minha filha se foi. Parece muito tempo que eu estou distante dela, muito tempo. Ela já estaria, enfim, com faculdade, namorando, de diversas formas ela poderia estar hoje. Só que aí entra a Ana Carolina no âmbito político. 17 anos não é nada para quem está preso, para quem comete um crime desse. Então você pensa que uma pessoa que eles entraram jovens, teoricamente jovens, na cadeia, e ainda tem uma boa vida pela frente. Eles têm metade da vida pela frente. Não é dizer que, nossa, saiu com 60, 70 anos da cadeia e tem menos do que mais. Não, eles têm uma vida, eles podem reconstituir, estar com os filhos, poder fazer. Então, é um absurdo a gente pegar situações como essa, de saber que eu posso sair na rua e que eu posso encontrar com eles, que eu posso estar almoçando ou juntando com a minha família num restaurante, ou ir numa padaria, ou ir no supermercado, e dar de cara com eles. As nossas leis, elas são extremamente brandas para, enfim, para vários crimes, né, mas principalmente para crimes hediondos. E essa situação aconteceu com um parente seu, né, de encontrar? O meu irmão encontrou com ele, saindo de um comércio muito próximo à nossa casa. É o que eu falo e repetirei isso sempre. Eu rezo todos os dias a Deus para que eu realmente não tenha essa oportunidade de dar de cara com eles ou encontrar, mesmo que seja de longe, eu visualizar eles, porque é uma situação muito ruim para a gente enquanto dentro da história, e eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo que a mãe do João Hélio encontre, que a mãe de ninguém encontre. Você pega a Glória Pérez, hoje o Guilherme de Pádua falecido, mas tendo que estar na rua, encontrar a esposa dele, que encontrar ele está pregando, ele está aí nas ruas, ele está fazendo a filha dela. Ele teve uma vida que ele pode viver, reconstruir, casar de novo, ter fã-clube, pregar. E a família? E a Glória Pérez? E eu? Aí eu tenho que ficar aqui diariamente repetindo e conversando e dando entrevistas. Aí as pessoas falam, você é muito repetitiva. É porque não foi na sua casa. É porque essa dor não é sua. E eu acho que a gente precisa começar a olhar para esses casos literalmente com empatia. Saber que pode não ser a minha dor. E é por isso que eu trabalho aqui hoje. Porque realmente, eu falo isso e enfatizo isso muito, isso se tornou um propósito, porque eu não precisaria estar aqui hoje. Mas eu falo por outras vítimas, e outras vítimas, e outras vítimas, e vou continuar falando até realmente ser cansativo e alguém entender o que eu quero falar. E aí entra, que foi essa frente do meu amigo delegado Paulinho, deputado federal, da PEC, Isabela Nardoni, que acaba com a progressão de pena. Então, se você pega 30 anos, você vai ficar 30 anos preso, e não 14, e não 15, e não 16. 30 anos, com 30 anos, a pessoa presa, regime fechado, sem benefício de saidinha, sem poder visitar sua família. Porque o benefício da saidinha também é uma outra hipocrisia. Então, quer dizer, nas datas mais comemorativas, nas datas mais importantes para as famílias, para as nossas famílias, eles estão na casa deles, brindando e comemorando. E você não tem a cada data eu sinto mais falta dela, a cada data eu choro, a cada data isso se torna mais dolorido. É óbvio que hoje a gente tem uma situação diferente, são 17 anos, não é tão latente, mas a falta dela é diária. Eu posso não chorar aqui diariamente, mas a falta é diária. Enquanto estão vivendo plenamente, curtindo suas vidas e fazendo as suas coisas, sendo que ele não tem direitos. Se você cometeu um crime, você não tem que ter direitos, você perdeu os direitos. E é para isso que eu vou continuar falando diariamente, é para isso que eu vou continuar lutando diariamente. Eu gostaria de aproveitar essa deixa da vereadora sobre as datas. A gente está aí bem próximo ao Dia das Mães. Como foi lidar com o luto nas datas? Não só no Dia das Mães, mas Natal, Páscoa, todas essas datas comemorativas que a gente tradicionalmente já passa em família. Elas foram muito difíceis. E algumas também, eu acho que, eu não sei nem explicar qual que é a mais difícil, se é Dia das Mães, se é o dia que ela se foi, se é o dia que ela faz aniversário. O aniversário dela é muito próximo do meu, o aniversário dela é muito próximo do dia que ela morreu.
o meu aniversário muito próximo do dia que ela morreu. Ela morreu dia 29 de março, na madrugada do dia 29 para o dia 30, uma semana depois eu fiz aniversário. Então, todas essas memórias, elas são muito doloridas. E eu acho que é muita terapia, muito trabalho, muita consciência, é trazer, e eu procuro sempre nessas datas, por mais que muitas vezes eu me emocione, esteja mais sensível ou ferida, trazer e puxar as memórias dos bons momentos que nós vivemos nesses quase 6 anos, que é o que faz a diferença na minha vida hoje. Vereadora, mães e pais que cometem crimes contra os seus próprios filhos. A vereadora acredita que as leis no Brasil deveriam ser mais punitivas, mais rigorosas. A gente sabe que existe um agravante para quando o crime é cometido pelo pai, pela mãe. Só que a vereadora acha que esse agravante é o suficiente ou que deveria haver uma lei bem mais punitiva, bem mais rigorosa para esses casos, né? E aí, mais uma vez, eu relembro o caso do menino Henri Borel, por exemplo, em 2021, que morreu, é o que tudo indica, assassinado também, foi agredido pelo padrasto, e a mãe foi omissa, né? É uma agressão que acontecia já há algum tempo e a mãe nunca fez nada para evitar essas agressões. Então, também gostaria de saber a opinião da vereadora em relação a isso. Olha, eu sou suspeita para falar em relação às leis, ao quanto eu realmente acho que elas são brandas, elas são falhas, o quanto elas deviam ser mais duras e punitivas. Porque a gente tem uma frase que a gente usa muito aqui enquanto a favor das leis, que é: está parecendo que o crime está compensando. Então as pessoas, não sei se ela está achando que ela não vai ser presa, se ela está achando que ela não vai ser punida, se ela está achando que ela não vai passar por nada, então eu vou cometer o crime, sei lá, vou ficar 5 anos preso, 10 anos preso, e é como se eles não tivessem nem aí. Não tem sentimento, não tem amor, não tem empatia, não tem carinho. É uma pessoa, eu não sei, de verdade, se eu usar o termo que eu gostaria, a gente vai ser punida aqui nas redes, mas é tão lamentável, é triste de ver tudo isso que acontece, todas essas situações, enquanto quem deveria proteger, porque a gente pega principalmente uma mãe, a criança, eu falo pelos meus filhos, acontece qualquer coisa que machuca o dedo, que teve uma situação difícil na escola, que bateu em algum lugar, o que eles querem? Uma proteção, um acolhimento, um olhar, um abraço, um carinho. Aí você pega uma mãe conivente, uma mãe que mata, uma mãe que está estressada porque o filho chora e mata um filho de 15 dias. Eu fico tão indignada que às vezes eu não consigo nem falar. Um filho de 15 dias, uma mãe, enquanto muitas mulheres lutam para ter um filho, enquanto muitas mulheres sonham em ser mãe e não conseguem. Então você pega uma mãe, um pai, que deveria zelar, proteger, uma criança só quer amor. Pode ser uma criança, uma situação mais difícil, uma situação mais atípica, não justifica. Vai procurar ajuda você. Vai procurar ajuda para você conseguir encarar essa situação. Agora, matar um filho, a minha mente nem chega nessa mente doente. Uma pessoa dessa, ela é doente. E ela não tem o direito, ela só tem o direito, nessas situações, de ser punida, ela não tem direito a mais nada. Ela perdeu todos os direitos. Vereadora, também só para deixar aqui como informação para quem está nos assistindo mesmo, né, sobre a condenação do Alexandre e da Ana Carolina, né? O Alexandre, ele foi condenado a 30 anos de prisão e ele ficou 16 anos preso e agora ele está em regime aberto. Foram 32. 32, desculpa. E ele ficou 16 anos preso, né? E agora ele está em regime aberto e a Ana Carolina, condenada a 26 anos, né? E ficou 15 anos na prisão, né, para deixar a título de informação para quem está nos assistindo. Bom, se essa tragédia... Lamentável, com certeza. Se essa tragédia não tivesse acontecido lá em 2008, a Isabela teria completado 23 anos, em 18 de abril desse ano. A vereadora postou um vídeo muito emocionante, muito bonito, nas redes sociais, comemorando essa data. E eu gostaria muito de saber qual é a principal ação, a principal atitude que você, Ana Carolina, faz para manter a memória da Isabela. Eu acho que é uma atitude diária.
é uma conexão diária que a gente tem. Eu não sou o tipo daquela mãe, eu tenho algumas coisas que eu creio e algumas que eu não creio. Eu não tenho uma necessidade, muitas pessoas me perguntam, até a título de curiosidade, se eu frequento cemitério. Eu não tenho essa necessidade. Eu acho que ali foi uma despedida, é algo que a gente precisa fazer enquanto que existe, não seja cremado, ou seja cemitério, ou seja corpo. Ali não me representa, não representa o que eu vivi com a minha filha, ali foi uma despedida. Eu acho que a última vez que eu estive, por exemplo, no cemitério foi que meu filho pediu para ir até lá, e eu levei ele, mas eu acho que é uma conversa diária. Eu também não sou aquela que, eu tenho um problema, ai filha, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não preciso de você. Não. Eu acho que é uma conexão que eu tinha e tenho com ela tão grande que muitas vezes parece que eu sinto que ela está pensando alguma coisa, que eu estou em algum momento, e sabe quando me vem aquele pensamento forte, assim, eu tenho a certeza de que ela está comigo, eu tenho certeza que nessa grande jornada que eu tenho vivido, foi uma escolha e um movimento que ela, aos poucos, fez ali para que acontecesse. Eu acho que foram tantas coisas maravilhosas e uma mensagem de vida que eu vejo que ela abriu mão da vida dela para mandar uma mensagem para o mundo, do quanto a gente precisa ter esse olhar para os nossos filhos, do quanto a gente precisa fazer tudo isso. E ela falou, chegou a hora que ela falou, mãe, agora é sua vez. Então vai, nós estamos juntas e vai seguir esse propósito em meu nome, e eu acho que é isso que eu tenho feito diariamente. Com certeza o seu trabalho é a prova disso, né? Amém. Ana Carolina, você acha que um dia, eu não sei se isso já ocorreu, enfim, mas acha que, se não ocorreu, um dia acredita que vai conseguir perdoar o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá? Eu tenho muito claro comigo o que é o perdão. E já falei isso algumas vezes. No começo eu era muito reticente em relação a essa palavra. A achar que ela realmente não caberia e que eu não deveria falar. O perdão, o que eu entendo por ele? Ele não é sobre eles, ele é sobre mim. É sobre o que eu sinto, é sobre o que eu quero levar para minha vida, é sobre o que eu quero levar para o meu coração. Não é sobre estar com eles, encontrar com eles, querer uma relação ou do tipo nada. É sobre o meu sossego, é sobre a minha paz de espírito. E eu acho que o que eles fizeram, eles vão se acertar com Deus. Então eu tenho hoje o meu coração muito tranquilo em relação a isso, não sobre amor, mas sobre a minha liberdade e eu poder viver em paz na minha jornada. Vereadora, a gente falou aqui de vários projetos seus e eu gostaria muito de saber se a sua carreira na política está só começando, no quesito de você tem vontade de se candidatar futuramente para a Câmara dos Deputados, para o Senado, não sei, mas tem planos nesse âmbito? Olha, eu vou ser bem sincera com você, eu completei há pouco tempo os meus 100 dias de mandato, eu estou me dedicando total, com força total ao trabalho que eu tenho aqui. Eu tenho certeza dos planos de Deus para mim, que Ele tem muitos planos. Não acho que seja um mandato único, então eu estou deixando Ele me guiar, eu estou deixando Ele me orientar, e tenho nas minhas conversas e nos meus diálogos com Ele falado que eu estou pronta para os planos que Ele tiver para mim. Hoje não tenho nada tá acontecendo ainda, seja para 26, seja para 28, mas eu tenho notícias e eu realmente tomando essa decisão, não é nenhum segredo. Eu venho aqui, através das minhas redes, falar com todo mundo quais foram as minhas decisões, mas hoje realmente eu estou focada no meu trabalho aqui para exercê-lo com excelência e para poder traçar voos mais altos trabalhando aqui com essa excelência. Mas eu acredito que, como a vereadora mais votada do município de São Paulo, com certeza tem muita gente torcendo para que o seu trabalho possa ir abranger mais do nosso país. Bom, duas perguntas aqui para finalizar a nossa entrevista. O que significa a maternidade para Ana Carolina Oliveira? Transformação.
Eu acho que é uma mudança de algo desconhecido para uma transformação tão grandiosa e tão maravilhosa que se eu pudesse eu teria não sei quantos filhos. E qual foi o seu maior aprendizado como mãe? Eu acho que é aprender mais sobre o amor e o respeito ao próximo. Foram os 2 maiores que eu tive. Perfeito. Vereadora, eu gostaria de agradecer muito ter concedido esse tempo para falar com a gente sobre uma Foi um prazer. É muito sensível para você, eu sei disso, mas é um trabalho muito admirável que a vereadora vem fazendo em São Paulo e que essa conversa sirva, né, para abrir os olhos de quem assistiu em relação às leis do Brasil, se tiver algum político assistindo também, possa ter mais empatia, mais sensibilidade em relação a isso, e que as nossas crianças fiquem protegidas, né, que os pais tenham mais consciência e amor também. Muito obrigada mais uma vez. Um último recado assim, que eu quero dizer, quando você está falando de outros políticos vendo, eu acho que aqui a gente não fala sobre ideologia, a gente fala sobre um tema e uma questão que ela pode acontecer na casa de qualquer um. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar empático e ter esse olhar para o próximo, é o respeito. Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço, muito obrigada mais uma vez, foi muito bom falar com a vereadora, e agradeço também a todo mundo que assistiu a nossa entrevista. Teremos cortes no Instagram e a entrevista na íntegra aqui no YouTube. Obrigada, um beijo. Obrigada, eu espero um beijo. estar a vereadora outras vezes. Amém, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.